gente vai aguardar uns minutinhos aqui para quem já vai entrando, para que a gente possa dar início a essa nossa live voltada aqui para os nossos colaboradores da UHG. Então, acho que faltam 5 minutinhos ainda para dar as 15. Lembrando que o nosso tema hoje vai ser sobre resiliência. Quem já tiver por aqui, tiver alguma pergunta, já vai lançando. Que já a gente começa e a gente vai poder discutir melhor sobre esse tema tão em voga nesse momento. Então, a gente continua aqui esperando, dando mais alguns minutos. Você que vai entrando aqui na nossa live, vai pensando já nas suas perguntas. Esse tema é um tema que desperta muita curiosidade, resiliência. Já a gente começa e a gente vai poder discutir aqui durante algum tempo sobre esse assunto. Enquanto a gente vai entrando, já estou vendo algumas pessoas aqui falando. Boa tarde, Tatiane, bem-vinda. Espero que essa live seja proveitosa para você. Outras pessoas estão entrando mais, a gente está aguardando mais um pouquinho. Já dá 15. Meu relógio faltam 2 minutinhos. 15 em ponto a gente começa. Quando a nossa sala estiver mais repleta de pessoas para a gente discutir sobre resiliência. Lembrando que você pode já ir colocando aí algumas suas perguntas, tá? Olá. Opa, Tatiane. A Tatiane está dizendo, sim, com certeza, eu te conheci no evento de comunicação, adorei sua palestra. Obrigado, Tatiane, obrigado. Muito obrigado, tá? Já estão chegando algumas perguntas, e a gente para a gente ser bem exato naquilo que a gente prometeu, daqui a 1 minuto a gente começa a discutir. A falar sobre trocar, né? A gente fazer uma troca de experiências daqui, vocês que estão aí. Olá, Ana Carolina também, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Se tiver alguma pergunta também, já tem gente colocando aqui e a gente já começa. Bom, 15 horas em ponto. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, diretamente aqui da turma de comunicação da UHG Brasil, para vocês, para nós, colaboradores da UHG Brasil. Eu sou o Ricardo Lima, eu também faço parte desse grande time da UHG Brasil. Eu trabalho no setor de coaching voltado para pacientes oncológicos aqui em São Paulo, mas eu também sou responsável de dar muitos treinamentos, acho que por isso que a Tatiane me conhece. A Tatiane disse que me conheceu em um treinamento, evento de comunicação. Eu dou muitos treinamentos de algumas das nossas unidades hospitalares, especialmente sobre resiliência, que é a minha especialização. Eu estudei nos Estados Unidos, com esse foco de resiliência, e a gente aplica esse conceito de resiliência nos processos de coaching para pacientes oncológicos, mas também nos treinamentos que a gente faz com os nossos profissionais da área de saúde. Já temos treinamentos em vários hospitais, hospital aqui de São Paulo nosso, Paulistano, Hospital Metropolitano, Carlos Chagas, enfim, vários colaboradores nossos já passaram pelo nosso treinamento de resiliência e agora a gente vai começar aqui falando com vocês um pouco sobre esse assunto, tá? Então já tem gente lançando pergunta, tá? Tem gente perguntando aqui, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus? Olha só, eu acho que para isso, primeiro a gente precisa explicar o que é resiliência. Resiliência é a capacidade que alguém tem de uma maneira bem simples, tá, gente? Sem muita complicação. Alguém que leva um impacto da vida, alguém que leva uma descontinuidade, um problema, um desafio, e se deforma por algum momento, mas rapidamente se recupera.
né? O conceito de resiliência ele vem da física. Na física, o material resiliente é como uma mola, que você estica aquela mola, você dobra ela, e quando você tira um impacto, ela volta para a sua posição original. Então, para o ponto de vista humano, uma pessoa resiliente é uma pessoa que se recupera das suas frustrações, das suas feridas, dos seus traumas e volta a uma posição de equilíbrio rapidamente. Quando vem essa pergunta, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus, a primeira coisa que o primeiro conceito de quando a gente está estudando resiliência, é a aceitação. O que é a aceitação? Aceitar a realidade. Enquanto a gente não aceita a realidade como ela é, enquanto a gente tenta fantasiar a realidade, a gente não consegue dar passos rumo a um passo a mais no caminho da resiliência. Então, o resiliente não é aquela pessoa otimista poliana. Na verdade, algumas pesquisas falam que é aquela pessoa com aquele otimismo irrealista, que vou fazer de conta que esse vírus não existe, se vou pensar positivo e o vírus desaparece. Isso atrapalha no processo de resiliência. O primeiro momento é aceitar a realidade. Segunda coisa, a gente tem que separar aquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle. Isso é um conceito que vem desde a filosofia estoica grega, da Grécia Antiga. Nessa realidade que nós estamos vivendo de coronavírus, tem coisas que nós temos controle. Por exemplo, nos prevenir, todos os cuidados de higiene, o isolamento social, todas as recomendações estão dentro do nosso controle. O que não está dentro do nosso controle? Resolver essa pandemia hoje, eu e você. Né? Só que às vezes nós ficamos tão focados naquilo que nós não temos controle, que a gente acaba perdendo força para aquilo que a gente tem controle. Vou dar um exemplo que tem acontecido muito, a questão da informação. A gente está procurando desenfreadamente informação. Tem gente que passa o dia inteiro na TV assistindo informação sem filtro sobre o vírus e sobre as mortes e sobre tudo mais. Isso é, de certa forma, o nosso cérebro procurar um controle, uma coisa que não tem controle. O que tem controle é a minha realidade, o meu aqui e agora, o meu momento. O que eu posso fazer com aquilo que a vida me apresenta no meu dia a dia? Outra pergunta. Por que a empatia é tão importante em meio à pandemia de coronavírus? Eu acho tão interessante essa pergunta. Por que a empatia é tão importante? Porque existem muitos estudos que correlacionam empatia com resiliência, ou seja, pessoas empáticas, elas tendem a ser mais resilientes. E nós temos visto, no meio desse caos, em um elevador do meu prédio, por exemplo, tem um casal de médicos que colocou, olha, eu posso ir visitar, se você precisar de atendimento médico, eu posso ir comprar coisas para você. Esse é um conceito bem interessante, porque o Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco, ele dizia, ele foi preso num campo de concentração, ele disse que, pela lógica, no campo de concentração, todos os humanos, diante do caos, virariam animais. Mas ele percebeu que também naquele caos, que era muito maior até do que a gente vive agora, viu muitas pessoas se transformando em heróis, né? Então, esse momento, ele desperta também o melhor, tudo que existe em nós vem para fora agora. Tudo vem para fora, de pior, de melhor, vem para fora com essa pandemia. Quais são os impactos da pandemia, principalmente para os profissionais de saúde? Grande, pelo seguinte, profissional de saúde, eu também sou profissional de saúde, porque eu sou cirurgião dentista, especializado em atendimento de pacientes oncohematológicos, e continuo atendendo também na odontologia. Nós somos mais propensos à famosa síndrome de burnout, que é um estafa, um esgotamento emocional. Dentro de todas as áreas de atividades humanas, a área de saúde é uma das que mais é atingida. Agora, mais do que nunca, porque existe uma ameaça, existe um vírus que está sobrecarregando as nossas forças, as nossas atenções. Existe um cuidado maior por biossegurança, que muitas vezes isso cansa, né? Eu, como profissional da área de saúde, sei que tem hora que a gente está cansado de fazer tanta higienização, tanta biossegurança. Mas existe essa própria probabilidade da gente estar mais estressado agora. E aí, daqui a pouco, eu dou mais algumas dicas como nós, profissionais de saúde, podemos lidar com isso. Rose, maravilha. A Rose está dizendo, esse coach arrasa, sucesso. A Rose, a gente fez um trabalho lindo e a gente vai fazer outros trabalhos também. Como ser resiliente em tempo de tanta incerteza? Ótima pergunta, porque saiu agora um artigo no Instituto de Coaching da Harvard, bem interessante. O nosso cérebro não gosta de incerteza.
certo? Nós não gostamos de incerteza. Por que que a gente consome tanta informação? Porque a gente quer ter certeza. O cérebro se sente desconfortável com incerteza. Nós preferimos chegar atrasado do que estar no táxi ou no Uber preso e pensar, será que eu vou chegar atrasado? A incerteza, ela consome muito da nossa força e da nossa energia psíquica, inclusive, né? Eu que trabalho com pacientes com câncer, eles dizem muito isso. Eles dizem assim, Ricardo, para mim é pior aquele dia que você está esperando o resultado do exame do que o dia que você já começou a quimioterapia, porque a incerteza, ela consome as nossas forças e, às vezes, ela é o sequestro da amígdala falando. A gente não age, muitas vezes, com muita racionalidade. Então, como driblar a incerteza? A gente tem que procurar algumas coisas que nos dêem uma sensação de algum controle na nossa vida. Por exemplo, na sua casa, o que você pode fazer para que aquele ambiente inspire você alguma certeza, algum controle, além dos cuidados com a prevenção do coronavírus? Tem gente, sabe uma coisa interessante? Quando a gente atende paciente com câncer e a gente trabalha com metas, a meta campeã dos pacientes com câncer é organizar guarda-roupa. Ricardo, eu quero organizar meu guarda-roupa e meu quarto. Aí depois a gente vai entendendo porque a necessidade de ter tudo controlado, de ter uma certeza. Isso está controlado. Então, aproveite esse momento para arrumar o quarto, arrumar computador, jogar fora o que não precisa, organizar a casa, organizar a vida, organizar os relacionamentos e tudo isso, tá? A Cibele está aí, que maravilha. Cibele é minha gerente maravilhosa aqui. Um abraço, Cibele, que você está por aí. Olha, sinto falta de conversar, de ver pessoas na minha primeira semana em casa, tive uma crise de ansiedade. O ser humano não está acostumado com esse tipo de situação. Gostaria de comentar, por favor. Porque nós somos seres sociáveis, Tatiane, você que fez essa pergunta. Nós somos seres sociáveis. E agora, mais do que nunca, nós estamos percebendo que nós não somos uma ilha. Só que agora é um momento que nós temos que construir um outro tipo de ponte. São as pontes virtuais. Eu tenho percebido na minha vida, isso aqui não é de estudo, é na minha vida, o quanto eu estou podendo ligar para pessoas que há 10 anos eu não ligava. O quanto eu estou podendo entrar em contato com pessoas que há muito tempo eu não parava para conversar. Essa freada que essa pandemia nos deu, o primeiro momento, ela vai nos levar a valorizar o que nós perdemos. É a perda. A perda tem uma função na nossa vida, nos fazer valorizar, nos fazer validar. A perda desse contato social é importante. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é a gente construir essas pontes virtuais, que é o que a gente pode construir agora, porque o resiliente é o que se adapta. Ricardo, mesmo vendo lives em contato virtual com amigos, muitas vezes me sinto muito sozinho. O que fazer para não me sentir assim? Verdade. A gente tem que se adaptar. Quem está ao meu lado, né? Em geral, assim, muitas pessoas não estão sós, estão com uma ou duas pessoas da família, estão em quarentena com uma pessoa. O que eu posso fazer diferente para celebrar essas duas pessoas que estão comigo, né? O resiliente, ele se adapta com o que ele tem. Se você for ler o livro do Viktor Frankl, que é O Homem em Busca de Sentido, fica aí a dica, ó. O Homem em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl. Ele, no campo de concentração, eles encontravam o jeito de celebrar a vida, né? De continuar a rotina, obviamente alterada, obviamente com adaptações, mas continuar essa rotina de relacionamentos mesmo no meio daquele caos. Então, ser resiliente é adaptar-se. O que você tem à sua mão? Você tem uma pessoa que mora com você, como é que você pode aprofundar esse relacionamento? De repente está precisando. Se não tem, como é que você pode aprofundar com as pessoas que estão à distância? É o que a vida apresenta para você hoje. Outra pergunta. Ricardo, durante esse período, muitas pessoas estão ficando sozinhas nas suas casas. Como lidar com a solidão? Aí é mais ou menos o que a gente já tinha falado. O que nos resta agora é investir nas nossas relações interpessoais. Mas também, algo que está muito relacionado com os estudos de resiliência, é o mergulhar para dentro de si. Muitas pessoas estão redescobrindo a sua espiritualidade, por exemplo. E quando a gente fala de espiritualidade, pode ser uma espiritualidade ligada à religião, mas pode ser também uma espiritualidade ligada a um sentido maior. Quantas pessoas têm aproveitado esse momento para refletir mais, para rever conceitos, para rever o que é importante,
Às vezes também esse sozinho é uma oportunidade talvez única que a gente vai ter agora de nos reconciliar com a nossa própria presença. Porque às vezes a gente não é reconciliado com a nossa presença, a gente faz de tudo para fugir de nós mesmos. E agora nós temos a oportunidade de entrar dentro de nós e ver o que nós precisamos ser aparados, quais arestas. Se nós somos o diamante, como é que nós podemos ser lapidados, né? Pergunta via WhatsApp. Onde fica o meio termo entre o pensamento positivo e a ilusão? Olha, isso é uma boa pergunta, porque quando a gente estuda a psicologia positiva, que é quem estuda a parte do otimismo, ele fala de dois tipos de otimismo. Um otimismo irrealista, que é o chamado otimismo poliana, que muitas vezes é um otimismo fora da realidade. Eu preciso criar uma fantasia, eu preciso viver uma fantasia, acreditar que se eu viver essa fantasia, se eu pensar o tempo todo nessa fantasia, tudo vai ficar bem. Esse, segundo os estudiosos, está pouco ligado com comportamentos resilientes. O que está mais ligado com comportamento resiliente é o chamado otimismo realista. É aquela pessoa que, ok, nós estamos vivendo um caos, cheio de problemas, mas o que eu consigo extrair de positivo nessa situação toda? Ok, nós temos o coronavírus, mas o que existe de positivo ao meu redor? Esses dois que estão ao meu redor, aquele com quem eu posso ligar, né? Tem tanta gente que tem dito, que tem descoberto, a gente não pode romantizar, né? O otimismo realista, ele romantiza o momento. O realista não. Ele garimpa o que existe de positivo e usa aquilo como recurso para lidar melhor com essa situação. Como me manter informado, lidar com aumento de contágio e morte sem ter crise de ansiedade? Como evitar pensar no futuro, tanto a questão da doença como a crise econômica? Olha, gente, presta atenção, isso é um dado da neurociência. Informação é igual a alimento. Nosso cérebro tem sede de informação, nós precisamos saciar a sede de informação para nos sentirmos um pouco mais seguros. Precisamos, pelo menos, algumas pessoas estabelecem uma vez por dia, de ver as notícias principais sobre aquele tema. Mas, igual a alimento, se você vai se tornando compulsivo por informação, na ilusão de ter o controle sobre tudo, você vai ficando adicto. E aí, igual a alimento, você vai começando a comer açúcar para saciar essa necessidade que foi gerada, a informação, principalmente a informação negativa, a gente vai querendo saciar, e a gente, com açúcar, fica obeso, diabético, com a informação desnecessária, em excesso e muitas vezes não filtrada, a gente fica ansioso e a gente não tem os recursos para lidar com hoje, sabe? Sabe uma coisa que eu aprendi com os pacientes com câncer? Eles dizem muito isso. Eles dizem assim, Ricardo, como eu percebi que a vida não está 100% no meu controle, eu passo a viver um dia de cada vez. Então, e eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu disse assim, opa, chegou no final do dia, eu celebro, venci mais um dia eu estou aqui, mais um dia eu estou com saúde, mais um dia eu ainda continuo trabalhando. Ritualizar no final do dia um momento, mais um dia, e ressignificar no sentido. É um dia a menos para essa pandemia acabar. Hoje é um dia a menos para essa pandemia acabar. Se você passa por mais um dia amanhã, no final do dia, você diz assim, um dia a menos para essa pandemia acabar, porque em algum momento ela vai passar. A ciência está trabalhando, está todo mundo aí envolvido para que ela um dia possa acabar. Qual a importância da coletividade para o enfrentamento da quarentena? Muito importante. Cada vez mais a gente vê a importância dessa coletividade, né? Que cada vez a gente começa a entender que a minha escolha, ela impacta também a vida do outro, né? Então, é entender que escolhas que eu faço hoje que vão impactar a vida do outro. E eu quero falar sobre escolhas, enquanto eu respondo a próxima pergunta que já está ali. Gente, nós continuamos, nós podemos dizer, Ricardo, mas agora nós estamos confinados, presos nas nossas casas, ou alguns dizendo, também presos no meu trabalho, porque tem gente, muitos de nós, eu inclusive, estamos continuando trabalhando, nós estamos trabalho, casa, E aí eu pego um conceito do Frankl, o Viktor Frankl, que ele sempre dizia uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, nem sempre nós somos livres das circunstâncias. Nós não somos livres desse caos agora, nesse momento. Mas nós somos sempre livres para escolher a atitude que nós queremos ter diante desse caos. Eu que escolho
Eu escolho como é. E essa escolha é tão importante porque os estudos de resiliência falam que numa família, as crianças que têm pais que funcionam como modelo de resiliência, ela tende a crescer mais resiliente. Então, às vezes, nós temos que fazer escolhas por nós, mas também para aquelas pessoas que nós moramos, que muitas vezes estão em pânico. Alguém que tem que demonstrar um equilíbrio nessa casa. É lógico que quando a gente fala de resiliência, a gente sabe que o resiliente ele não é assim estável o tempo todo. O resiliente, ele passa por uma montanha russa. Nós temos o nosso momento que a gente fica mais triste, né? Nós sabemos da morte de alguém próximo da gente é normal, nós somos gente, a gente fica triste. Mas a gente volta para a posição original e depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre a gestão das emoções, que eu acho bem interessante, tá? Qual a sua opinião sobre construir rotinas durante esse período? Muito importante. Por quê? Porque gera sensação de controle. E está lá os estudiosos da resiliência, falam, é das 3 pilares da resiliência, é o controle, né? Controle, sentido e conexão, são os 3 pilares da resiliência. Nós não temos controle sobre tudo, nós temos que nos reconciliar com isso. Mas se nós podemos controlar a nossa rotina, isso é muito importante para dar essa sensação. Ricardo, cada um tem uma técnica de resiliência. Senti esses dias uma dor no peito, sabia que era um tipo de angústia. Sim, cada um vai encontrando. Algumas pessoas através dessas conexões, outras pessoas pela espiritualidade, outras pessoas, pasmem, pelo humor. Opa, Ricardo, a gente tem que ter como ter o humor, mas as pesquisas sobre resiliência, elas são unânimes em dizendo que pessoas que cultivam um humor adequado, não é aquele humor que está rindo fora de hora, mas aquele humor de quem estamos sentados, nós 4 aqui na mesa, vamos contar alguma coisa engraçada, vamos rir. Tem um psicólogo, Gordon Allport, que diz que o homem que começa a rir das suas próprias tragédias, ele está no caminho da cura, quando é adequado, quando é o momento certo, isso gera quebra esse ciclo de estresse. Devemos esperar o melhor para estar preparado para o pior? Isso é saudável? Olha, existem... Eu não vou complicar aqui, porque existem 2 linhas de teoria sobre isso, mas o Martin Seligman, que é o grande estudioso da psicologia positiva, sim, pessoas que esperam o melhor nesse otimismo, elas tendem a ter comportamentos mais adaptativos. Você acha que sairemos mais humanos depois dessa crise, ou depois de um tempo tudo voltará como antes? Eu vi uma entrevista esses dias que achei muito interessante. Existem 3 grandes tragédias humanas que, em geral, geram grandes modificações de comportamentos. São guerras, evoluções e epidemias. Então, é possível que dessa epidemia nós possamos nos questionar sobre muitas coisas. Mais uma vez, o Viktor Frankl. O Frankl diz que não somos nós que fazemos perguntas para a vida, é a vida que nos faz pergunta. Então, de certa forma, essa situação, esse caos, endereça muitas perguntas a nós. Cabe a cada um de nós responder. Alguns vão responder de uma maneira adequada, outros nem tanto. Mas todos nós vamos ter que responder essas perguntas que a vida faz. Como os profissionais podem ajudar a população na prevenção do pânico estimulado pela mídia? Eu acho que o profissional, com a informação adequada e segura, dando meios concretos, eu acho que nós mesmos da UHG, nós temos um site muito rico que nos dá informações precisas, concretas, a informação filtrada, sem excesso de informação. E aqui eu quero falar um pouco sobre emoção, né? Acho que a gente estou calculando o tempo, mas a gente ainda tem tempo aqui. É natural, e aí eu vou já dar uma dica de livro para você ler agora no tempo dessa quarentena. O nome do livro é Agilidade Emocional. Agilidade emocional, o nome da autora é Susan David. Ela fala muito sobre isso. Ela é uma psicóloga lá da Universidade de Harvard. E ela vai falar que existem todas as emoções, as positivas e as negativas, elas existem dentro de nós. Não adianta a gente querer extrair as emoções negativas, porque elas fazem parte da nossa complexidade. Ou seja, não adianta você chegar em casa e dizer assim, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir ansiedade, eu não vou sentir tristeza. Porque ele faz parte. Você assistiu aquele filme Divertidamente, você vai ver que a tristeza, ela tem um papel do ponto de vista da neurociência, do neurofuncionamento. Então, eu vi uma pesquisadora falando uma coisa muito interessante esses dias. Ela disse assim, o que nós devemos ser nesse tempo? Nós devemos ser um carro.
que nós estejamos dirigindo esse carro. No banco lateral, a gente deixa as nossas emoções, elas vão com a gente. Vai a alegria, há uns momentos de alegria que também existem, vai a tristeza, vai o medo, vai a insegurança, mas vai também a esperança. Todas as emoções vão no nosso banco lateral. Mas quem deve dirigir o carro é a gente. De vez em quando, alguma das emoções vai vai com o carro por lá, vai por ali. O mais importante, segundo a Susan David, é que as emoções elas vão nos trazer dados, informações. E dar um nome. O que eu estou sentindo agora? É medo. Por que eu estou sentindo medo? Esse medo, ele tem fundamento, sim ou não? Conversar com essas pessoas, com essas emoções, mas não deixar que as emoções dirijam o carro agora. Tá adorando, obrigado. O exercício físico é mesmo muito importante durante esse período. Qual a importância dele para o controle da ansiedade? Olha, boa pergunta, porque saiu quentinho lá no Instituto de Coaching da Harvard, que é um instituto dos mais respeitados da área do coaching hoje no mundo, falando que existe associação entre exercício físico, não só para aquilo que a gente já sabe de produzir todas aquelas substâncias que o nosso corpo precisa, mas também por causa da rotina e por causa que você está trabalhando a sua autoeficácia. Você está fazendo trabalhos também de gerenciamento da sua própria vontade, quando você adere a uma atividade física mesmo, seja em casa. Devemos dar um desconto para os outros, e nós mesmos, nesses tempos, estão todos fora do lugar. Devemos. Porque são tempos diferentes, né? Sabe, eu me lembro, quando eu estava fazendo o curso de resiliência lá com a minha professora lá nos Estados Unidos, aí ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, olha, quando nós temos problemas muito grandes para enfrentar, nós devemos evitar aqueles pequenos problemas que podem ficar para depois. Eu me lembro muito ela dizendo isso, recuar para depois avançar. Ou seja, a gente está com uma série de problemas agora, a gente tem que evitar essas pequenas coisas, evita agora ficar reclamando porque a tampa da privada ficou aberta, deixa isso para depois da pandemia. Evita agora estar reclamando qualquer coisa que concentra a sua força para encontrar sentido, para ressignificar, para gerenciar o equilíbrio, e evita essas pequenas preocupações, deixa isso para depois. A Angélica está dizendo, meus sogros não se convencem que a Covid-19 é uma doença grave. Querem sair de casa a qualquer custo, brigamos todas as semanas. Qual a melhor forma para convencê-los a respeitar o isolamento? Essa é você que tem que responder. Porque no fundo, a gente conhece as pessoas com quem a gente se comunica. A gente sabe a melhor maneira de se comunicar com elas. Alguns a gente tem que ser mais incisivo, outros a gente tem que mostrar fatos, outros a gente tem que ter uma comunicação mais não violenta, do Marshall Rosenberg, não dá tempo para aprofundar isso. Mas existe um padrão de comunicação para cada pessoa, e você tem que descobrir o que é. O que sensibilizaria? O que sensibilizaria eles, né? Eu me lembro que eu tinha uma paciente do coaching, que o coaching a gente trabalha com metas, você sabe, no processo de coaching. A meta dela, ela queria beber água. E a gente, terceira sessão, ela não bebia, ela bebia muito pouco água, o médico queria que ela bebesse água. Até que eu fiz a pergunta, o que é importante para você na vida? Ela encheu os olhos d'água e disse, os meus netos. Eu perguntei, o que beber água tem a ver com os seus netos? Joguei uma pergunta dessas. E aí ela significou, cada litro de água que eu bebo é um dia mais com os meus netos. Ela ressignificou, ela está bebendo água. Encontro às vezes com ela, estou bebendo água. Porque a maneira não foi imposto, foi encontrar o que era importante, o que era valoroso e usar isso na comunicação com ela. Às vezes tenho vontade de sair gritando pela janela de angústia. É muito difícil ficar preso em casa. Qual a melhor ação para essas horas de sentimentos momentâneos de desespero? O desespero, segundo o conceito do Frankl, é o sofrimento sem sentido. Procure qual é o sentido nisso tudo para a sua vida, né? E isso eu estou falando dentro de uma perspectiva que a gente está todo mundo no nível menos que não precisa de intervenção. Mas, se você não consegue encontrar um sentido pessoal para isso, eu sugiro, sim, você procurar um bom psicólogo. Existem muitos psicólogos que estão fazendo trabalho online. Eu sugiro que você não fique só nesse momento. Isso é um trabalho que você pode andar com uma outra pessoa se essa sensação ela for muito séria. Ricardo,
Você pode dar alguma dica para que eu seja mais resiliente durante essa crise? Eu posso dar as dicas que a ciência mesmo dá. Primeiro, rotina. Alimente rotina. Segundo, organize sua vida. Organize o que precisa ser organizado, desde um armário ao computador, a sua agenda. Terceiro, tenha um projeto. Comece a fazer projetos agora. É importante, olha, muitos estudos falam isso. Pessoas que têm projetos, elas tendem a ter mais resiliência. Projetos para depois dessa pandemia. Né? Projetos, imagine, o simples fato de você ter um projeto, realize ele ou não, ele já tem um componente psicológico nesse sentido. Tenha projetos, né? Alimente a sua vida espiritual, seja qual for, como você consegue alimentar essa vida espiritual. Essas são dicas que a ciência fala. Deixe de investir naquilo que você não tem controle e assuma aquilo que você tem controle. Ricardo, você tem alguma dica sobre como lidar com vícios durante esse isolamento social? Vício, o que é o vício? Muitas vezes é uma compensação de uma falta, né? Está faltando alguma coisa, eu vou compensar com bebida, vou compensar com comida, vou compensar com jogo, vou compensar com internet, vou compensar com sexo, né? Primeiro você tem que se identificar o que está faltando. O que está faltando? O que eu estou querendo compensar aqui? É alguma coisa que eu possa eu mesmo resolver através de um autogerenciamento, ou é alguma coisa que eu preciso também de um acompanhamento psicológico? Eu sei que aqui a gente vai ter uma live com uma psicóloga lá na frente, e essas questões mais do transtorno de ansiedade, do pânico, do vício, ela vai poder aprofundar mais isso. Mas, primeiro, identifique o que está me faltando para que eu estou procurando essa compensação. Podemos dizer que esse momento pode trazer uma consciência coletiva de cuidado com o próximo? Afinal, ficar em casa agora é um cuidado que você tem consigo mesmo e com os outros. É verdade, é uma consciência mais coletiva. A maior angústia é não saber quando tudo isso vai acabar. E você disse para vivermos um dia cada vez. Alguma dica para vivermos o hoje da melhor maneira possível? Sabe o que eu lembrei? De uma psicóloga chilena chamada Pilar Sordo, que ela escreveu um livro, ela trabalha só com pacientes oncológicos, e ela diz, não sei se foi um paciente que disse para ela ou uma conclusão que ela tirou, ela diz assim, olha, o presente da gente, ele é sempre um presente, mesmo que embrulhado numa embalagem horrível. Talvez esse momento nosso ele seja embalado numa embalagem horrível, e é preciso a gente tirar essa embalagem e ver o que nesse meu dia eu tenho e que faz sentido para mim. A quem está precisando, o que você precisa falar, a quem você precisa dizer alguma coisa, o que você precisa celebrar ainda no meio desse caos todo, né? Então, celebrar esse presente com rituais. Acho que nosso tempo está acabando, mas acho que quem tiver as últimas perguntas vai lançando aí, porque a gente já tem um tempinho para finalizar. Mas muito se fala sobre a solidão que o distanciamento social gera. Mas o oposto também está acontecendo, a convivência entre as pessoas que moram na mesma casa. Qual seria uma estratégia eficaz? Interessante isso, Adriana, tenho escutado muito isso. Tem gente que diz assim, meu Deus, percebi que eu moro com outras pessoas, né? Porque nós éramos muito roubados, ou pela nossa rotina, esse corre-corre, ou éramos roubados pela internet, pelas redes sociais, e nunca estávamos com o outro. Eu acho que o que vale agora é deixar o outro ser, redescobrir quem é essa pessoa, redescobrir o que essa pessoa tem de bom e o que ela tem de fraqueza. E eu acho que vale muito aí os estudos da doutora Brené Brown, acho que muitos conhecem, que ela fala sobre vulnerabilidade. É ser mais vulnerável. O vulnerável não é ser fraco. O vulnerável é expressar, expor, é a coragem de arriscar. Coragem de arriscar e dizer eu te amo, coragem de arriscar e dizer me desculpa, coragem de dizer vamos passar por isso junto, coragem de dizer coisas que geralmente você não dizia. Eu acho que a vulnerabilidade, ela funciona como uma ponte. Tá bom? Rani, obrigado, que bom. Que bom que você dizendo sempre aprende comigo. Que bom, fico feliz. Bom, acredito, Adriana, nem precisei fazer pergunta. Todas as minhas dúvidas foram respondidas. Parabéns. Obrigado, Adriana. Acho que o nosso tempo já vai acabando aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar aí, depois vai o link.
para que vocês possam compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Então, vou encerrando aqui. Uma ótima tarde para você. Eu vou deixar vocês com uma frase do poeta Albert Camus, poeta existencialista, que ele dizia assim: foi no inverno que eu descobri que dentro de mim existia um verão invencível. Dentro de cada um de nós existe um verão invencível. Muita resiliência para você. Beijo. Tchau, tchau.